Irmãos, irmãs e amigos, graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. Estamos começando mais uma apresentação da nossa live Gotas de Orvalho, nesta manhã de terça-feira. Nós louvamos ao Senhor por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia. Estamos outra vez reunidos para a glória do nome do Senhor. E nós vamos iniciar a nossa meditação na live de hoje. E estamos vendo a maneira como o povo que recebeu a fé, porque a fé foi entregue aos santos, é claro. Isso, a referência do apóstolo que fez essa afirmativa, que foi o apóstolo Judas, a fé que foi entregue aos santos. Ele se refere a essa nossa e a mensagem que foi repassada pelo apóstolo foi direcionada a essa nossa geração, a esse nosso tempo, que é o tempo da graça. E nós estamos usando as atitudes de homens e mulheres que eram também possuidoras da fé e a maneira como elas se comportavam, a maneira como elas se dirigiam àquele que as tirou do Egito e estava conduzindo no deserto, mostrando-lhes, fazendo-lhes manifestações da grandeza e misericórdia da parte do nosso Deus. Esses exemplos de homens e mulheres que estiveram no deserto, bem antes de nós, são tão atualíssimas, elas falam tão de perto ao nosso coração, elas falam tão de perto à nossa vida, elas falam tão de perto ao nosso comportamento nos dias de hoje. Entre nós e os acontecimentos que tiveram lugar naquele momento em Meribá, são acontecimentos que parece que estavam tendo lugar agora, semana passada, no dia de ontem, desde que a gente pare para imaginar, pensar como as coisas aconteceram e continuam acontecendo. Portanto, nós vamos voltar à meditação em relação ao povo e a sua atitude em um lugar chamado Meribá. Já o próprio nome foi dado por causa de algumas atitudes do povo de Deus, o povo que era possuidor da fé, e transformou aquele lugar naquela situação. O lugar era chamado Refidim e passou a se chamar Meribá,
por causa da atitude do povo quando desacreditou, quando resolveu reclamar, murmurar contra Deus, contra o Senhor, que os tirou da terra do Egito. Portanto, meus irmãos e irmãs, como eu disse ontem, e hoje a gente está seguindo aquela mesma ideia na meditação em relação a esta questão, a gente selecionou aqui para hoje apenas alguns versículos. 3 versículos a gente separou para a meditação de hoje, que nos ajuda a compreender que o povo santo, de vez em quando, estranha a nossa missão, estranha a nossa devoção e o nosso comportamento como seguidores do Senhor, que é Rei sempiterno, do Senhor que nos fortalece e nos guarda durante a nossa caminhada. E nós temos para hoje algumas manifestações claras que a Bíblia deixa-nos entender que a gente pode transformar os lugares, as pessoas, os comportamentos de acordo com a nossa situação espiritual e também a nossa atitude em relação ao nosso Deus. Se você peca contra o irmão, se você blasfema, fala mal de um irmão, do pastor da sua igreja, por exemplo, se você faz isso, é muito ruim isso, porque nenhuma dessas atitudes que a gente falou aqui são autorizadas e defendidas pela Bíblia. Mas se você faz com o irmão, até nem por isso, você apenas fez ao irmão. Agora, se você fez contra Deus, a situação é mais grave. Porque pode envolver a você, e como dissemos ontem, envolver a outras pessoas também. Há um pensamento, há uma afirmativa muito antiga que diz que o invejoso nunca cresceu e nem quem perto dele morou. Por quê? Porque a inveja que domina essas pessoas, elas têm o poder de limitar terrivelmente o sucesso de qualquer pessoa. Essas pessoas assim, vivem em função de destruir as outras. E, portanto, elas não crescem espiritualmente, são aquela mesma coisa durante anos, os anos que se passam, os anos que se vão, e elas não crescem, não desenvolvem. Mas o pior de tudo é que quem perto dessas pessoas moram também tem a mesma dificuldade. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O povo estava em Refidim, que é lugar amplo de descanso. E a murmuração desse povo foi tão violenta, e foi uma murmuração contra o Senhor, que findou provocando a mudança de nome
naquela região. E passou-se a chamar Meribá por causa dessas murmurações. E aí nós temos, eu quero trazer para os irmãos aqui, alguns desses versículos que a gente selecionou. O primeiro está em Números, capítulo 20, versículo 24. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem nas águas de Meribá. Olha o local, olha o lugar onde foram se rebelar contra as ordens do Senhor. E as pessoas acham que têm o direito de ir de encontro às ordens do Senhor em qualquer lugar. Elas acham que são superiores a todo mundo e a Deus. O Senhor deu ordens, mas o povo não atendeu. E por causa disso, está escrito, Arão foi recolhido e não passou para receber, possuir a terra prometida. E para que você tenha uma ideia de como isso acontece, você sabe, nós dissemos aqui, e é verdade porque a Bíblia registra, foram 600.000 pessoas que saíram do Egito. Daquelas 600.000, não se escandalize, crente, daquelas 600.000 que saíram do Egito, sabe quantas entraram na terra que o Senhor prometeu? De 600.000, 2, Arão e Ur. Aliás, não é Arão, é o outro que me esqueceu o nome agora nesse momento. Mas 2 pessoas só entraram na terra de Canaã. 2 de 600.000. 598 ficaram no deserto. E porque ficaram, aí o livro resiste. E a gente vai ver isso. Ficaram porque murmuraram, não creram, desobedeceram, lutaram contra o Senhor, lutaram contra Moisés. E 2 pessoas de 600.000, e agora eu lembrei os nomes, Josué e Caleb, foram os que saíram do Egito e entraram na terra. O restante ficou no deserto. Aqui a gente tem conhecimento que Arão ficou em Meribá. Em Meribá. Arão foi eliminado em Meribá. Aliás, ele ficou por causa da desordem em Meribá, da desobediência em Meribá. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem nas águas de Meribá. Números 20 e 24. Leia lá. Está compreendendo? Quer dizer, você abre a sua boquinha linda que Deus te deu, e você é cheio do Espírito Santo, e fala línguas por tudo quanto é lugar, e faz coisas grandiosas na sua avaliação.
mas não teme pecar contra Deus, abrindo a sua boca para mentir, para inventar história, para falar mal dos outros. Está compreendendo? E aí você elimina você mesmo, porque das 600 mil, duas unidades, não foi 2.000 não, é 2 unidades, Josué e Caleb, ficaram no deserto, por causa da tua língua de trapo. Se levanta contra o Senhor. O versículo 27 e 14 de Números, leia. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Números 27 e 14. O povo não glorificou, o povo não exaltou, o povo não bendisse aquele que é o Senhor, que estava conduzindo, protegendo, guiando, guardando, renovando, levando para a terra que mana leite e mel, para a terra que dá prazer em viver. O povo não temeu pecar contra Deus, se levantar contra Deus, falar contra Deus e a sua santidade. O povo não temeu. E aí, como castigo, morreu no deserto. E a gente vai ver quando o livro estiver tratando dessa situação, a demonstração dessa verdade, a gente vai ver que a Bíblia diz exatamente isso, porque vocês não temeram ao Senhor, e mais tarde os vossos pais, aí vem uma referência clara àqueles que ficaram no deserto por causa das desobediências. Eles ficaram para trás, porque não creram, porque reclamaram, porque blasfemaram, porque se levantaram contra. Um outro versículo. Porquanto transgredistes contra mim, no meio dos filhos de Israel, há as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 51. Esse foi o discurso que Moisés fez, demonstrando exatamente essas dificuldades vividas pelo povo quando lhes faltou água. Isso só porque faltou água. E o pior é que Deus estava na congregação, no meio do povo, naquele momento, naquele lugar, e mesmo assim o povo blasfemou, o povo rejeitou ao Deus bendito, ao Deus eterno, e provocou uma série de problemas, exatamente porque não creram, porque não deram glória, porque não exaltaram aquele que é Senhor e que conduz o povo através do deserto. Amanhã a gente volta a conversar nesse assunto. Nós tivemos um probleminha aí no começo, e tem uma coisa, esses problemas são muito ruins porque a gente fica desorientado, desorienta a gente. Pelo menos eu que tenho dificuldade de manusear esses aparelhos assim,
E a gente não quer prejudicar o que está fazendo e termina prejudicando. Mas, vamos lá, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo, meditando nessas questões tão importantes na nossa vida. Não é na vida do vizinho, não, irmãos. Não é na vida de quem está longe de nós. É na nossa vida, o nosso coração, a nossa disposição em desobedecer ao nosso Deus. Mas não saia da live agora, porque a gente vai orar e vai colocar o nome dos irmãos, irmãs e amigos diante do altar de Deus. Nós temos a irmã das Dores Costa, Maria de das Dores, Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, Ana Célia, a irmã Antônia Gomes, todas residentes aqui em Apodi. E temos a irmã Rita Daniel, lá em Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Portanto, muito obrigado, minhas irmãs, Deus abençoe. E temos ainda Mara Rebouças, em Santa Cruz, o evangelista João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros. Estivemos ontem na cidade de Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba, participando lá do início das atividades da nossa igreja ali. Deus abençoe o nosso irmão, o evangelista João Bosco, a sua família. Silvia Alves, aqui em Sororoca, a irmã Silvia e a sua família. Maria de Lourdes Fernandes, também em Sororoca. Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Deus abençoe. Lindinalva Marró, na cidade de Angicos. Deus abençoe ricamente. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz. Raimunda Marinho, no Rio Novo. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Edith Florencio, aqui em Apodi. Diana Souza, em Felipe Guerra. Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros. Deus abençoe a todo esse povo participando. Paloma Rayane Oliveira, a esposa do evangelista Gustavo, na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, que estiveram ontem também. O Gustavo, a irmã Paloma, estiveram ontem à noite lá em Belém do Brejo do Cruz. Um abraço, Deus abençoe. Maria Leide, aqui em Apodi, a irmã Maria Leide, todos os dias acompanhando a nossa live. Irmão Antônio Mendes, a ele Olho d'Água da Bica. No próximo dia 16 estaremos aí. 16, acho que é na próxima terça-feira, de hoje a 8, né? Estaremos aí para agradecer ao Senhor. Lindinete Marroque também esteve ontem lá em Belém do Brejo do Cruz. Lindinete, pastor Aldi, cantando os seus hinos de adoração ao Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos. Vielândio Charles, pastor Vielândio Charles, que também esteve ontem em Belém de Brejo do Cruz. Foi um número muito expressivo de obreiros, apesar da distância daqui para Belém, que não é tão grande, mas as dificuldades hoje são tão enormes que a gente tem dificuldade de ir ali, porque na hora que se bole, a despesa é grande. Mas nós tivemos ali um grande número de obreiros participando do culto de ontem à noite
em Belém do Brejo do Cruz. E a gente sabe que se a gente for esperar que mexa sem ter despesa, a gente não vai fazer nada, mas nunca. É por isso que tem gente que não faz nada, mas nunca. Mas tivemos muitos obreiros ontem à noite lá. Irmã Diana Holanda, no Encanto, Vanúzia Lopes e Maria Valdete, aqui em Apodi. Damares Gomes, também aqui em Apodi. Genildo Simone Brasil, que reside no bairro do Bacurau 1. Deus abençoe o irmão Genildo e a sua família. E por fim temos a irmã Janaína Fernandes, na comunidade de Sororoca. Vamos agora orar, vamos colocar diante do altar de Deus a nossa vida, para que assim sejamos agradáveis a Ele e ao seu nome santo e eterno. Levante assim a sua mão. Pai celestial, na verdade temos esquecido da tua benignidade, porque apesar de estares presente em momentos cruciais da nossa vida, no momento dos livramentos, das bênçãos concedidas, nos momentos em que dependemos única e exclusivamente da manifestação da tua glória e da exaltação do teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Abençoe os irmãos e irmãs que estão conosco nesta manhã de terça-feira, neste dia, diante do altar de Deus. Pedimos que a tua bênção toque em cada vida, renovando o nosso coração, para que sejamos maleáveis às manifestações da tua graça e do teu nome. Te agradecemos, porque apesar da nossa insensibilidade, apesar da nossa falta de cuidado, de carinho, de gratidão, de reconhecimento da tua majestade e da tua graça eterna e soberana, mesmo assim o Senhor tem sido fiel, dando-nos vitória dia após dia diante da tua presença. Tem misericórdia, ajuda-nos, guarda-nos, orienta-nos, fortalece-nos, ensina-nos. Tem misericórdia, não permita que venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, que o desejo de promoção pessoal, de aparição da nossa vida, nunca exista em nosso coração, mas que o nosso desejo seja a glória do teu nome, a exaltação do Senhor, que nos guarda e nos fortalece neste dia e durante as semanas e durante a nossa vida, a nossa caminhada no deserto. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos, porque sabemos que o Senhor está com a sua mão estendida para salvar, curar, renovar, erguer, reconstruir. Meu Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo ouvinte. O Senhor toque em cada coração por causa da sua bondade eterna. E amanhã, querendo Deus, nós estaremos de volta. Mas olhe, faça uma atitude
de nos ajudar a alcançar outras pessoas com essa palavra da vida eterna. Um abraço a todos e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.